Fala galera, tudo beleza com vocês? Vamos falar de um assunto hoje que é um assunto delícia. 100 em cada 100 alunos adora quando a gente fala de mol, número de Avogadro e massa molar. Então, vamos aprender? Bora pro vídeo! Vamos lá galera! Inicialmente, a gente tem que entender qual é a relação do número de Avogadro e o mol. Primeiramente, o mol é uma quantidade de matéria, viu, gente? Então, bora lá. Mas para entender, a gente vai ter que falar de Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, que viveu entre os anos de 1776 e 1856. Ele foi um químico italiano que estabeleceu pela primeira vez a ideia de que uma amostra de um elemento com massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresenta sempre o mesmo número de átomos, correto? Só que o próprio Avogadro ele não conseguiu determinar esse valor. Então, olha só, isso aí foi no século XIX. Então, vários cientistas, até o século XX, eles acharam vários valores dessa constante, desse número, desse mol. Mas o que hoje é aceito é que o mol é a quantidade de matéria presente em 0,012 kg ou 12 gramas do isótopo do carbono 12. O que quer dizer que 12 gramas do isótopo de carbono 12 é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. E que a gente conclui que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E o que são essas entidades? Entidades podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, fótons. Só que na nossa aula nós vamos frisar o valor do mol em cima de átomos e moléculas, beleza? Então vamos entender o que é esse mol, que assusta muita gente e não vai assustar mais. Vamos lá. O mol, galera, é só um número. Vou repetir. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 qualquer coisa. O mol é um número, assim como o π. O π vale 3,14. Então, se eu tenho 1 π de laranjas, eu tenho 3,14 laranjas. Dúzia também é um número. Dúzia é 12. Então, se eu tenho uma dúzia de laranjas, eu tenho 12 laranjas. Beleza? Isso aí? Então, olha só. Se uma plantação tem 1 mol de batatas, nesta plantação há 6,02 vezes 10 a 23 batatas. Olha só, 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Um outro exemplo. Se o Ash Ketchum de Pallet ele capturar 1 mol de Pikachus, vamos lá. Se ele tem 1 mol de Pikachus, ele tem 6,02 vezes 10 a 23 Pikachus. É isso mesmo, ele é um viciado em Pikachus. Mais uma vez, se no filme Senhor dos Anéis existisse 1 mol de anéis, neste filme teriam 6,02 vezes 10 a 23 anéis, entendeu? Então, 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 de qualquer entidade, beleza? E esse mol, então, é igual a uma constante, que a gente chama de constante de Avogadro, porque ele é um número fixo, ele é um número constante. Então, o mol é igual a 6 vezes 10 a 23 e o número de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23. Pegaram a ideia? Agora que a gente sabe o que é mol e o que é número de Avogadro, a gente tem que começar a entender o que é massa molar. Mas antes da gente entrar na massa molar de fato, a gente tem que ver como que a gente encontra a massa atômica dos elementos químicos, pois a massa atômica ela vai ser muito importante para a gente encontrar a massa molar de um átomo ou de moléculas. Beleza? Então vamos lá. Eu coloquei um elemento químico aqui, ó, que é o enxofre. Tem 2 números. Tem um número superior,
que é o 16, e o número inferior, que é 32, aproximadamente. Qual que é a massa atômica? Segundo a IUPAC, a massa atômica ela tem que estar em cima do símbolo, e o número atômico ele tem que estar embaixo. E aí que o aluno erra, porque tem configurações que eles invertem esses valores. Por isso que eu troquei aí, ó, de propósito, para vocês saberem como achar essa massa atômica. Então vamos lá. O 16, galera, é o número atômico, é o número de prótons do enxofre, beleza? E o símbolo é o Z. E embaixo a gente tem a massa atômica, então a massa do enxofre é igual a 32. Mas, Dudu, como é que eu sei quem que é o número de prótons, quem que é a massa atômica? Então vamos lá. Sempre, isso aqui é uma regra, ó, sempre a massa atômica, que é o A ou Ma, vai ser maior ou igual ao número atômico. Então, beleza? Então, sempre o maior número é a massa atômica. Então, vocês vão usar sempre o maior número. Beleza? Então, ó, aí tá aí, ó. A massa atômica do enxofre é igual a 32. Pegaram a ideia? Então, vamos continuar nossa aula. E agora que entendemos como que acha a massa atômica de um elemento químico, vamos aprender sobre massa molar. E o que é massa molar? A massa molar é a massa em gramas de um mol da entidade. Lembrando que a entidade, no nosso caso, vai ser átomos e moléculas. E a unidade da massa molar é o grama por mol. Então, é a massa em gramas por cada mol daquela entidade. Beleza? Vamos pegar um exemplo aí, ó, o ferro. O ferro 26,56. Olha, Dudu, mas tem dois números aqui. Qual que é a massa? A gente vai usar só a massa. Então, volta lá um pouquinho para vocês verem de novo qual que é a massa. Se é o número maior ou se é o número menor. Foram lá? Voltaram? Então, vamos continuar aqui, ó. A massa atômica é o número maior. Ou seja, a massa atômica do ferro é igual a 56. Beleza? Agora vamos achar qual que é a massa molar do ferro. A massa molar, gente, de 1 mol do átomo de ferro, ela vai ser igual à sua massa atômica. Então, olha aqui, ó, a massa molar do ferro é igual a 56 gramas por cada mol do ferro. Beleza? Tranquilos, né? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar o elemento hélio. O hélio, ele é 2,4. Tá bom, Dudu, eu já sei que a massa é sempre o maior número. Ou seja, a massa atômica do hélio é 4. Então, vamos calcular a massa molar do hélio. A massa molar do hélio é igual a 4 gramas por mol. O que a gente percebe aqui? Ó? Que o valor da massa molar é o mesmo valor da massa atômica. Ou seja, para cada mol, tanto a massa atômica quanto a massa molar têm o mesmo valor. Pegaram a ideia? Agora que entendemos tudo sobre a massa molar, vamos fazer um exercíciozinho simples. Vamos lá. Ó. O exercício é: qual a massa em gramas de 2 mols do carbono? O carbono que nós vamos usar será o isótopo do carbono 12. E esse carbono 12 ele é 6,12. Qual o número que a gente vai usar? O 6 ou o 12? Mais uma vez, a massa é sempre o maior número. Então, a massa atômica do carbono é igual a 12. Então, eu vou fazer a massa molar dele ali. Ó. Massa molar do carbono 12 é igual a 12 gramas por mol. Logo, 1 mol do carbono 12 é igual a 12 gramas de carbono 12. Beleza? Só que o exercício quer 2 mols desse carbono. E a gente encontrou a massa de 1 mol. Então, vamos fazer a regra de 3. 1 mol de carbono 12 são 12 gramas. Logo, 2 mols de carbono 12 é igual a x gramas. Vamos fazer a regra de 3. X vezes 1, x. 2 vezes 12, 24 gramas existem em 2 mols do carbono 12. Vamos aprofundar agora um pouco mais a ideia de massa molar. Só que, ao invés de massa molar de átomos, nós vamos fazer a massa molar de moléculas.
E o que é a massa molar das moléculas? É a soma das massas molares de todos os seus átomos. Então, vamos pegar a água aqui como exemplo. A água é o H2O. A água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lá na tabela periódica, você vai ver que a massa molar do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. E a massa molar do oxigênio é igual a 16 gramas por mol. E a gente vai somar todas essas massas. Então, vamos lá. A massa molar do H2O é igual 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez a massa do oxigênio, que é 16, pois a água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, 2 mais 16 é igual a 18 gramas por mol. Então, a massa molar da água é igual a 2 mais 16, que é igual a 18 gramas por mol. Beleza? Então, bora fechar nossa aula com um exercício, com um exemplo. Então, bora lá. O exercício é: qual o número de moléculas existentes em 36 gramas de água? Então, ele quer quantas moléculas, quantas entidades existem em 36 gramas de água. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, gente, é a massa molar. Então, a massa molar da água, como a gente tinha feito no slide anterior, é igual a 18 gramas por mol. Então, 1 mol da água é igual a 18 gramas. Beleza? Vamos fazer uma regra de 3 para a gente achar quantos mols que há em 36 gramas. Então, vamos lá. 1 mol é igual a 18 gramas. Logo, x mols tem 36 gramas. Então, vamos fazer a regra de 3 aí. X vezes 18, 18x, que é igual a 1 vezes 36, 36. Isola o x. X é igual a 36 sobre 18. 36 sobre 18 é igual a 2 mols. Então, a gente viu que em 36 gramas tem 2 mols de água. Beleza? Então, eu sei que 1 mol de qualquer coisa é igual a 6 vezes 10 a 23. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Em 2 mols, eu tenho y moléculas. Vamos fazer a regra de 3 agora com y. Y vezes 1, 1. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 6, 12. Então, a gente tem em 36 gramas 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, beleza? Então, por hoje é só, galera. Eu vou deixar mais um vídeo para vocês ficarem mais craques nisso, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.